Uma das coisas mais difíceis de entender é esse texto. Se você olhar pelo lado natural, você diz: ou Deus errou, ou o escritor errou. Olhar para a história de Davi, quem é da igreja conhece a história de Davi, muito bem sabe o que Davi fez, quem era Davi. Mas uma pequena e rápida introdução: Davi era um filho de Jessé, ele mais seus 7 irmãos. Davi era um jovem, quando tinha 15 anos. Adolescentes que estão aqui, ainda tem cadeiras vagas aqui na frente. Adolescentes, eu chamo a atenção de vocês, porque quando Deus disse essa palavra, Davi tinha 15 anos. Quando ele disse: achei a Davi, um homem segundo o meu coração, não era uma pessoa já da idade avançada, não era alguém que já tinha construído igrejas, evangelizado nações, ofertado, ajudado pobres. Era um adolescente de 15 anos, mas o seu coração apontava para um Deus já. A Bíblia diz, como nós lemos, que Deus recolheu o povo do Egito. Esse povo 40 anos ficou no deserto. Como diz o texto, suportei, Atos 13, 20, 18, suportei os maus costumes deste povo por 40 anos no deserto. Um povo que havia ficado 400 anos no Egito. Imagina quantas gerações haviam criado ali dentro, costumes, mas muitos não haviam perdido o costume, ainda se continuavam fiel a Deus. Nesse texto do deserto, se você for ler lá no Êxodo, você vai ver que todos abaixo de 22 anos morreram no deserto, porque Deus não conseguia mais modificar o coração de alguém que já estava com a mente, com o coração apontando para outro Deus. Só que Deus não matou eles de primeira, não deixou eles morrer no deserto. Deus, como um dos seus princípios é a paciência, ou a longanimidade, ele 40 anos tentou trabalhar no coração desse povo, porém o povo não se deixava trabalhar. Quando Moisés sobe para o monte, que Deus ia dar os 10 mandamentos, o povo começou a pressionar Arão. Falei: Arão, dá-nos deuses, porque Moisés subiu ao monte e não vai voltar mais. Já faz 40 dias, ele subiu para o monte, ele não sabia quantos dias ele ia ficar, e ele estava demorando demais. Então começaram a tirar suas joias, brincos, braceletes, pressionaram Arão, até que Arão cedeu para a pressão do povo, derreteram e fizeram um bezerro de ouro, porque na memória deles, eles precisavam algo para tocar como Deus. Lucas continua contando o discurso de Paulo em Antioquia, e ele fala então que elegeram, então veio juízes e de repente profeta, até o profeta Samuel. E o povo então começou a pedir um rei, e Deus deu Saul. Saul, a pergunta que pode ficar: Deus errou quando escolheu Saul? E eu me fiz essa pergunta muitas vezes. Não, a Bíblia mesmo lá em Samuel responde: Saul era um homem bom, mas ele se perverteu no caminho, ele se perdeu no caminho. Ele podia ter preservado a vontade de Deus, mas ele não fez isso. Isso quer dizer que nós, qualquer um de nós,
pode se perder no caminho. A vida diária com Deus, obedecer a Deus sempre. E tudo isso nos leva a pensar: o que é um homem segundo o coração de Deus? Olhando para a vida de Davi, o que é um homem segundo o coração de Deus? Em 1 Samuel, capítulo 8, desculpa, 2 Samuel, pode colocar, 2 Samuel 5, 4, nós temos aqui o relato, 2 Samuel, capítulo 5, verso 4, diz assim: da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Daquela data que Davi foi dito aquela palavra de Deus, até o dia que Davi começou a reinar, foram 15 anos. Ele sofreu perseguição por parte de Saul, até o dia que ele se tornou rei. 15 anos fugindo da morte, o rei Saul perseguindo ele. E eu quero falar, não vai dar tempo, eu ia falar nesse culto, para nós, o que é um homem segundo o coração de Deus? Será que é possível Deus ainda olhar para a terra, olhar para o Asaf, para o Abner, olhar para o Gabriel? Será que Deus já olhou, quem sabe, para os nossos filhos e disse: achei a Asaf, achei a Gabriel, achei a João, achei a Maria, segundo o meu coração? Será que foi quando que Deus me viu para separar eu para o ministério? Foi o dia que meu pai deu um tiro na minha mãe e a minha mãe colocou a mão na barriga e me consagrou a Deus? Que eu estava ainda no ventre da minha mãe? Será que o dia que Deus olhou para mim e disse: achei alguém para fazer algo, foi o dia que eu tinha 11 anos de idade, eu fui cobrir um bêbado que estava caído numa rodoviária, com o meu cobertor da minha cama? Será que foi o dia que eu aceitei a Jesus? Eu não sei. Eu nem sei se eu sou um homem segundo o coração de Deus. Mas essa pergunta nos incomoda. E quando eu digo um homem, se coloque as mulheres junto, porque o texto ele é genérico para ambos os sentidos. E quem não gostaria de ter essa expressão: encontrei Maria segundo o meu coração? Mas a Bíblia nos dá esses vestígios do que é um homem segundo o coração de Deus. Quando a gente vai estudar a palavra, a gente encontra vestígios e marcas que vão nos ajudar a entender isso, e vão nos ajudar a compreender isso, porque por outro lado, se mede uma espiritualidade das pessoas para dar esse título: aquele é um homem de Deus ou mulher de Deus. Nós medimos de uma forma da nossa régua, enquanto Deus mede totalmente de outra forma. Nós medimos pelo que nós vemos, Deus mede pelo que Ele vê. Foi assim a escolha de Davi. O próprio profeta Samuel, que era um homem, quem assistiu The Chosen, ou o filme Davi, que está na Prime, Samuel mesmo, o homem que era por Deus, falava direto com Deus, ele erra, porque Deus disse: não, Samuel, você está vendo como o homem vê? Eu não olho assim, Samuel. Meu Deus. E na minha conjectura e no meu espírito, a primeira coisa que eu vi, que é um vestígio de um homem segundo o coração de Deus, está
na palavra em 1 Samuel 16:11. Quando o profeta Samuel vai até a casa para designar e ungir o rei, na casa de Jessé, começa então todo aquele processo de chamar Abinadab, Samar, os irmãos. Samuel chegou e vinha aqui para ungir o Samuel não sabia quem era. Vamos ler aqui comigo, coloca no 5, verso 5. Respondeu Jessé: é de paz você vir sacrificar? Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, via ali Eliabe e disse consigo, Samuel disse, o profeta: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém na hora o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Verso 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Eram homens fortes de guerra, preparados, irmãos, saradão, bonitão, nem tinha academia, mas não precisava academia naquela época, porque não tinha esse monte de alimento ruim, e não tinha carro, não tinha moto. Para que academia? Então eles eram tudo saradão, era tudo forte, não tinha arroz branco, tinha macarrão, cachorro quente, não tinha nada dessas coisas, irmão. Verso 10. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? E Jessé respondeu: ainda falta o mais moço, que está lá apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa, ficar em pé, sem que ele venha. Verso 2. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou um chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Pensa como é que ficaram esses aí. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Meu Deus, é muito forte, irmão. Eu estou emocionado só de imaginar esse ato. 7 homens fortes, preparados, e Deus pega um menino de 15 anos, que estava cuidando das ovelhas, o pior trabalho que tinha naquele momento. Só ficava lá quem não ia para a guerra, quem preparava as coisas para o pai, e quem era novo. Davi estava lá, seu público, o maior salmos que nós lemos, se você vê, dos 150 salmos, eu me foge o número, que eu tenho um estudo, foram 4 por Moisés, os filhos de Corá são 12, eu acho que é um pouco mais de 80 salmos que Moisés escreveu. Muitos foram lá, enquanto ele estava adorando o seu Deus. Primeira coisa que eu vejo então, o que é um homem segundo o coração de Deus? É um homem que o adora em secreto e não tem dificuldade nenhuma do anonimato. Em tudo, irmãos, isso se encaixa na nossa vida.
Nós vivemos tempos de quanto mais aparecer, melhor. Aparecer na internet, aparecer no trabalho que a gente faz. E às vezes a gente até está num trabalho que a gente se acha, e a gente é superior a alguém que está do nosso lado. Eu já estive nessa situação. Você está naquele lugar, às vezes eu já dei aula, que tinha alunos que sabiam mais do que eu. Algumas coisas, por certo. Na empresa que você está, às vezes você olha para o lado e você diz: eu sou melhor que essa pessoa, eu deveria estar nessa posição. Só que Davi nos ensina que ele estava no anonimato e Deus o viu. O anonimato é o lugar onde Deus mais nos enxerga. Tanto que quando os discípulos chegaram para Deus, para o Senhor Jesus, falaram: Senhor, nos ensine a orar. Ele não disse: saiam orando pelas ruas, vão entregar folheto. Não, isso foi depois, com os 70. Ele diz: vão de casa em casa, 2 a 2, entrai e abençoai. Aonde receber vocês impetram a bênção. Aonde não receber, vocês chacoalham a poeira dos seus pés, porque sobre aquela casa o evangelho nunca vai entrar. Mas antes Deus fala: entra na porta do seu quarto, fecha a porta do seu quarto, porque o Deus que te vê em secreto te ouvirá. O anonimato é um lugar onde Deus nos vê, onde ninguém nos vê. E não é só na oração. Davi estava tocando no anonimato, estava cuidando das ovelhas no anonimato. Só que Deus viu um coração que apontava para Ele. Às vezes nós temos pressa de o nosso nome ser colocado no lugar que ele deveria estar, porque nós entendemos que somos melhor naquela posição, somos melhor para fazer aquilo. Então a gente olha para o lado e diz: poxa, eu estou aqui obedecendo o ordem de uma pessoa que sabe menos que eu. Só que se você pular esse processo, não vai dar certo. Davi foi chamado segundo o coração de Deus. A hora que ele chegou lá, irmãos, o que está acontecendo aqui? Estão sacrificando, o que está acontecendo? Ele nem sonhava que um dia ele poderia ser o rei de Israel. Mas Davi chega ali, e a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou sobre a vida dele. E esse próprio Davi, dali uns dias, estava sendo chamado para tocar a harpa, para que os demônios que vinham atormentavam Saul, para que os demônios saíssem, só através da adoração de Davi. Se você quer, e eu, que Deus nos enxergue, você pode ver em todas as chamadas da Bíblia, Deus nunca escolheu homens no meio de multidões. Moisés subiu o monte, estava fazendo o quê? Cuidando das ovelhas e os camelos do seu sogro. E de repente Moisés diz que viu uma sarça ardente, e aquela sarça, diz a Bíblia, não se consumia, não apagava. Moisés estava sozinho, fazendo o quê? Cuidando de coisa dos outros. Só que Deus estava vendo. Cuidado como você cuida das coisas dos outros. Cuidado como você cuida no teu trabalho das coisas dos outros. Porque a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se fosse para o Senhor. E eu já vi gente, já foi ovelhas minhas, pessoas que vinham dizer: pastor, hoje eu vou faltar ao trabalho que eu quero ir no evangelismo. O teu chefe concordou? Não, então você não pode. Ah, mas Deus não se agrada mais do evangelismo que do trabalho. Eu não vou te responder essa pergunta. Moisés cuidava as coisas dos outros, Davi estava cuidando as coisas dos outros.
Os apóstolos estavam fazendo o quê? Pescando. Quando forem escolhidos. Então nós temos que perceber como a gente maneja a coisa dos outros, como eu me comporto no meu trabalho. Quem sabe Deus está olhando e medindo você, não para a hora que você está aqui na igreja cantando e tocando, levantando a sua mão e gritando glória a Deus, mas amanhã cedo, quando você vai entrar no teu trabalho. Como Deus media Davi, como Deus mediu Moisés, como Deus mediu Pedro, Paulo, todos os que foram antes de nós. Eles cuidavam e apacentavam ovelhas, mas Deus viu cuidado e temor no coração deles. A primeira marca de um homem que pode ser chamado segundo o coração de Deus é o se conformar com o anonimato. Irmão, eu já estou com 29 anos de fé, já passou muitos irmãos ao meu lado, pastoreei muita gente com um ministério bonito até. Um dia eu chamei um pastor para conversar no meu escritório, que eu queria dar um emprego para ele, um emprego na casa de recuperação, para ser um dos obreiros da casa de recuperação. E sabe o que ele me respondeu? Pastor, eu sou um pregador itinerante. Falei, o que é isso? Me explica direito. Fiz de conta, eu não sabia, né? Não, eu prego em congresso lá, prego lá, conforme os convites eu vou. E você fala o que nas pregações? Eu falo a palavra de Deus. E você acha que se você falasse durante a pregação que você trabalha numa obra missionária de casa de recuperação, não engrandeceria o teu ministério? Mas pode ter muito choque de agenda daí, né, no final de semana. Falei, então você não serve mesmo para estar aqui no projeto Restauração. Esse homem hoje está numa situação difícil. Nunca foi lá no projeto para fazer uma pregação. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é pregar a palavra de Deus que nos torna um homem segundo o coração de Deus. É como nós manejamos a nossa vida e as coisas dos outros. É quando nós cuidamos das coisas. Isso aqui é só uma autoridade que vem sobre nós, porque nós estamos vivendo um momento que estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós confundimos a espiritualidade, o culto, com a nossa vida no dia a dia. As pessoas, pastores, confundem. Acham que Deus está no culto, só que Deus está lá fora. Porque aqui ele fica só 2 horas conosco, né? Na semana às vezes, fora o PGR. Mas lá fora o Senhor está conosco. Um homem segundo o coração do Davi cuida de como maneja as coisas dos outros, mas também ele não fica bravo se ele estiver no anonimato, porque ele sabe que se Deus falou ao seu coração uma promessa, falou algo, Deus vai cumprir na sua vida. Seja na sua empresa, eu sei mais que o gerente, o meu gerente não sabe mexer nessa máquina. Meu gerente fica chamando eu, fala para os outros lá, olha, é gerente, mas não sabe nem mexer na máquina. Agora tem que ir lá mexer na máquina. Tu vê? Eu que sou o cara, eu devia estar na gerência. Ei, vai lá, mexe na máquina, regula a máquina, fala, se precisar, estou aqui, volta para o teu lugar, senta no teu banquinho. Porque o dia que esse gerente tiver que sair, ele vai dizer para o patrão, olha, o Joãozinho, toda vez que eu precisei, ele sabe mexer na máquina. Patrão, chama o Joãozinho para trabalhar aqui no meu lugar de gerente, que ele é um cara responsável. Chove, ele está aqui, dá chuva, sol, ele está aqui, ele está sempre aqui. Eu vejo ele sempre aqui orando com o pessoal. Ele é um exemplo aqui dentro da empresa. Deus vai exaltar o seu nome. Amém? Nós temos que desfazer a nossa mente que foi criada
achando que a espiritualidade só se ocorre nos momentos que nós estamos na igreja. Nós precisamos, assim como Davi, cuidar e manejar bem das coisas que não nos pertencem e esperar o tempo de Deus na nossa vida. Se Deus tem uma promessa, eu estou escrevendo um livro devocional já faz uns bons tempos, agora é para sair esse ano. Irmão, deixa eu te explicar uma coisa. Vocês lembram do Schumacher, o corredor Schumacher, que se acidentou, né? Um dos meus textos que eu vou ler, um dos devocionais do meu dia, o meu devocional são todas coisas práticas, do dia a dia. Então é coisas que acontecem comigo, eu coloco no devocional e eu escrevo. No Schumacher eu vou escrever segurando o guarda-chuva. Eu estava um dia vendo a Fórmula 1 de manhã e estava chovendo naquele dia da Fórmula, na época do Schumacher. Você vê como está tempo que eu estou escrevendo isso. E tinha um repórter fazendo uma entrevista com o Schumacher. E tinha uma pessoa segurando o guarda-chuva para o Schumacher. O Schumacher falando com a televisão. E aquilo falou ao meu coração. Tem hora, irmão, que o teu projeto será segurar o guarda-chuva para muita gente. Só que se você segurar bem, tem hora que Deus vai mudar quem vai segurar o guarda-chuva para você. Encontrei a Davi, um homem segundo o meu coração. Nós aprendemos hoje duas coisas. Vou deixar o restante para o próximo culto. Nós temos que cuidar bem das coisas dos outros, porque fazendo isso, como diz a palavra, nós estamos cuidando das coisas de Deus. E nós temos que ficar no anonimato. Você está me vendo hoje aqui, pastor? Não foi assim. Eu não nasci pastor. Eu fiquei quase 2016, faz 10 anos, ano que vem, que somos consagrados a pastores. E nós servíamos uma igreja, só com o nome, sem pastor, sem nada. Deus estava cuidando do nosso coração. Pastor Hamilton, quando nós fomos ungir ele, 2 anos antes, Deus começou a falar comigo. E ele falava: pastor, eu não quero ser consagrado, pastor. Eu não quero, pastor. Não, eu não quero. Deixei eu só assim, deixei eu assim. Mas eu falava: Hamilton, você está igual a Azaf, o meu filho. Quando ele jogava na escolinha dos aluninhos de 10 anos, quando terminou, ele tinha que passar para outro time da frente, que era para os outros júnior, para 12. Ele não queria ir para o time de 12, porque os amigos estavam todos de 10 ainda, né? Ele era um pouquinho mais velho, 1 ano, acho. Eu falei: Azaf, você tem que ir para frente, porque Deus quer colocar você para frente, porque a vida é assim. Você vai chorar daqui uns dias, você vai fazer novas amizades, e os amigos antigos continuam teus amigos. Tu vai dobrar os amigos agora. Tu tem os antigos e os novos que você vai fazer. E o pastor Hamilton, a gente falava bastante: ah, pastor, eu não precisa. Eu falei: não, se você não quiser, a gente não derrama o óleo. Aí foi 2 anos, um processo no coração dele, para ele entender que Deus tinha um chamado, não é, pastor Hamilton? Para ele aceitar o chamado também, porque é o que o Evandro acabou de dizer aqui. Depois que você recebe a consagração, você perde até o nome. Ninguém te chama mais de Hamilton, agora é só pastor, para lá e para cá. Até o nome você perde. E a esposa do pastor? A esposa do pastor, nem nome tem também, a esposa do pastor. Quem que é? A esposa do pastor. Ou pastora, né? Aqui na igreja a gente não tem o pastor não é automaticamente, a esposa é consagrada. Nós não temos essa visão bíblica. Nós vamos consagrar pastoras conforme nós entendemos o ministério de cada uma. Tem igrejas, comunidades que traz o pastor, já chama de pastora. Aqui não. A Restaurar, só a partir do momento que nós impor as mãos e o ministério reconhecer o chamado pastoral da vida dessa mulher, que pode ser uma esposa. Por exemplo, a Edna. A Edna, nós conversamos muito antes disso, ela é diaconisa. E nós falávamos se ela tinha chamado pastoral. Ela disse:
né, Edna? Eu sou diaconisa e das panelas. Então eu falei, então glória a Deus. Isso também é uma coisa que tem que ser feita com muito cuidado e muito temor, né? E a gente tem esse cuidado aqui na nossa igreja. Somos de raiz presbiteriana e batista, né? Então imagina, somos batista e presbiteriano, mas isso é a palavra pura, né? Não tem como escapar da palavra. Amém, irmãos? Vamos se colocar em pé, pastor Joel e sua equipe de louvor, vamos adorar o Senhor. Quero, antes de nós orarmos, eu quero, vamos cantar Clama a Jesus. Coloca para mim, por favor, 1 Pedro 2, verso de número 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, por causa de Deus, quer ao rei, quer ao soberano. É o meu retorno, só baixar o meu retorno um pouquinho, por favor, só o retorno. Quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Agora o verso 18. Servos, aqui é servos de trabalhadores, tá? Sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo da sua consciência para com Deus. Agora vai para Tito capítulo 2, verso de número 7. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer algo a seu respeito. Quanto aos servos, aqui de novo, servos em relação ao trabalho, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Feche os seus olhos.